Boa noite, a graça e paz a todos. Bom, quero dar início à abertura. Eu quero ler uma passagem que está escrita em Mateus, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: E Jesus lhes perguntou: Mas vós, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne ou sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que estás no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, nessa passagem nós podemos analisar duas coisas. A primeira é quando Jesus ele pergunta diretamente para Pedro quem ele diz, quando ele pergunta para os discípulos quem eles dizem que Jesus é, que ele é. Antes disso, Jesus ele pergunta para os discípulos quem as pessoas estavam dizendo que ele era. E quando os discípulos começam a responder, uns dizem que você é João Batista, dizem que você é um profeta, sabe, etc, etc. E parece que Jesus ele não dá muita importância ao que os outros dizem, mas ele pergunta para os discípulos logo em seguida: quem vocês dizem que eu sou? E os discípulos respondem. Os discípulos, na verdade Pedro, responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo em seguida Jesus ele diz que não foi nenhuma pessoa que revelou aquilo para Pedro, mas foi o próprio Espírito Santo, foi o próprio Deus. Isso me dá a entender que Deus ele espera de nós um relacionamento pessoal com Ele. Quem Jesus é para você? Você já parou para se perguntar quem Jesus é para você? Por que você acredita nele? Por que você crê em Jesus? Muitas vezes nós acreditamos naquilo que nós ouvimos falar, sabe? Naquilo que nossos pais nos ensinaram a respeito de quem é Jesus. Muitas vezes nós repetimos aquilo que os pastores nos falaram desde quando nós pisamos na igreja pela primeira vez, mas nós nunca tivemos uma relação pessoal com Cristo. Muitas vezes nós tivemos uma revelação de uma pessoa dizendo quem é Cristo para ela, mas Cristo ele quer que nós tenhamos a revelação de quem Ele é por meio do Espírito Santo, por meio de Deus, por meio do Pai que está no céu. E a segunda coisa que eu gostaria de falar é que a partir do momento que Pedro ele tem a revelação de quem Cristo é, que a partir do momento que Deus revela para Pedro quem Cristo é, que Ele é o Filho do Deus vivo, Jesus logo em seguida revela quem Pedro é. Ele fala: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A partir do momento que nós tivermos a revelação de quem Cristo é para nós, Cristo nos revelará quem nós somos. Quem nós somos. E logo em seguida Ele revelará para que somos o que somos, como revelou para Pedro. Sabe, alguém disse uma vez que a coisa mais importante da vida é primeiro você passar a existir, é você nascer. E segundo, é você descobrir o porquê você nasceu, o seu propósito, sabe? E eu quero dizer pra você que você só consegue encontrar o propósito de algo, você só consegue saber o que é algo quando você vai naquilo que criou esse algo, sabe? E eu quero dizer pra você que não há ninguém melhor pra falar quem você é e o pra que você é, senão o seu Criador. Aí depende do que você acredita que a gente criou. Se foi o Big Bang, sabe? Se foi o nada que fez tudo, então provavelmente eu não queria estar na sua pele, porque provavelmente você deve sentir um nada, porque o nada te criou. Mas se foi Deus, cara, se foi Deus que te criou, se foi Deus, se foi aquele que quando ele pisa na terra, os montes ele se dissolvem, se for aquele homem que te criou, que quando Paulo teve um encontro com ele, ele ficou cego, e que no final da vida de Paulo ele falou assim: eu quero morrer para mim me encontrar com ele,
para me encontrar com o meu Criador. Eu quero dizer para você o que Paulo disse em Filipenses. Ele disse assim: a nossa pátria, a minha pátria está nos céus. Pátria significa lugar de origem. Eu quero dizer para você que ele não disse que a pátria dele é os céus. Ele não disse a minha pátria é o céu, ele disse a minha pátria está nos céus. E se você ver na oração de Jesus, ele disse: Pai nosso que estais nos céus. O nosso lugar de origem é o Pai, e não é os céus. É o Pai. É o Pai. Deixa o Pai te revelar quem você é. Tenha uma experiência pessoal com Ele. Saiba o porquê você crê nele. Porque a partir do momento que você saber o porquê você crê nele, a partir do momento que você ter a sua revelação de quem Cristo é para você, por meio do Espírito Santo, cara, você vai falar como Paulo. Você vai falar assim: para mim morrer é lucro e o viver é Cristo, cara. Eu quero ir para o céu logo, porque eu quero me encontrar com a minha pátria, com o meu lugar de origem. Pai, obrigado pelas pessoas que estão nos assistindo, Deus. Ô Pai, nós sabemos como que é o homem. O homem muitas vezes quer olhos para si mesmo, mas eu quero dizer para você, Pai, eu quero relembrar aquilo que está escrito na sua palavra. Que toda a glória seja para o Senhor, Pai. Que tudo seja para o Senhor, porque tudo foi feito por Ti e por meio de Ti. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que se tiver alguma pessoa enferma nos assistindo, em nome de Jesus, seja curada agora. Eu declaro que em nome de Jesus, toda enfermidade desapareça. Porque na palavra de Deus está escrito: quando aquele que é perfeito vier, toda imperfeição desaparecerá. Então, Cristo, Ele está aqui. Deus, Ele está aqui. Aquele que é perfeito está aqui, Ele está aí. Porque Ele é um Deus onipresente. Pai, então que o Senhor, Pai, faça dissipar toda a imperfeição, Pai. Senhor, abra o nosso coração, Pai. Abra a nossa mente, Senhor Jesus. Faz uma transformação na nossa mente, Pai amado, para que tudo se transforme. Ô Espírito Santo, coloque em nós os óculos de Jesus. Coloque em nós os óculos de Jesus, para que nós venhamos enxergar como Ele enxerga, Pai. Para que nós venhamos ver as coisas como Ele as vê. Jesus, que a sua presença, ela invada, Pai amado, ela invada cada um que está nos assistindo, que está aqui também no nosso meio, Pai. E que ela rasgue as nossas almas, Pai. Oh, Pai, que os nossos ossos se incendeiem, Pai, que nós possamos, Pai, nos render a Ti. Em nome de Jesus. Jesus, o Rei
faça morada. Nosso coração é teu, Jesus. Nós abrimos as portas para que o Senhor faça morada. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Nós declaramos
te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Te adoramos, te adoramos. Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti. Ser tocado por tua glória é o meu desejo. É o que eu mais quero, Deus, ser mudado por tua paz. É o meu anseio, é o meu maior prazer. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede.
trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não tô nem pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu não tô nem pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Casa comigo, Jesus. Casa comigo, Te adoramos, Senhor Jesus. Obrigado por mais um dia em Tua presença, ó Deus. Queremos nos derramar aos Seus pés, Senhor Jesus. Queremos casar contigo, ó Deus. Só Tu és santo, Senhor Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei,
te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Um Deus de milagre, um Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás
Este é quem tu és. Nós entregamos a Ti esse tempo onde Tua palavra será ministrada, Senhor. Ó Deus, clamamos, Senhor, para que o Senhor nos traga revelação, entendimento daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, Senhor. Porque Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus de promessa, Tu és o caminho no deserto, Tu és a luz na escuridão, Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o maravilhoso conselheiro, Tu és o Pai da eternidade, Tu és a raiz de Davi, Tu és a estrela da manhã, Tu és o pão da vida, Tu és a água da vida, Tu és tudo que precisamos, Senhor. Nós precisamos de Ti, somente de Ti, Tu és o nosso sustento. Oh Senhor, nós clamamos para que o Senhor venha ministrar ao nosso coração a Tua palavra, que ela venha produzir vida em nós, Senhor, que possamos sair daqui nessa noite cheios de Ti, com mais de Ti. Oh Deus, nós queremos sair daqui satisfeitos com Tua palavra, com Teu alimento, Senhor. Fala conosco, Pai, traga-nos a revelação, Senhor, traga-nos a revelação, ó Pai, daquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Glória a Deus, o Senhor é bom. E nós estávamos cantando esse louvor agora, que é o nome do louvor, né? Caminho no deserto, mas nós vamos iniciar, nós vamos iniciar uma série de estudo no dia 6 de junho, e o tema dessa série será Waymaker. E essa série tem como inspiração, vamos dizer assim, essa canção. Essa canção é uma canção que a minha filha, ela ama. A Manu ama essa música, ela canta essa música. E esses dias em casa, na quarentena, tem sido uma canção que tem sido ministrado muito em meu coração. E aí, essa semana que passou, eu fui ministrado sobre isso, e aí em meu coração veio para nós estarmos fazendo uma série de estudos com esse tema. Então, dia 6 de junho, tá? O tema vai ser esse, como nós falamos aqui, o Waymaker, e começará dia 6 de junho e serão 5 sábados seguidos. Então, aos sábados aqui, via YouTube, nós vamos estar compartilhando sobre esse tema. Amém? Bom, Deus abençoe você aí na sua casa. Os pastores estão com saudades de todos. Manda um abraço para você. Então, você que está aí nos assistindo, sinta-se aí abraçado pelo pastor Nelson, pela pastora Ruth. Manda um recado para eles, que eles estão com muita saudade de vocês, da gente, e que não vê a hora de nós podermos nos reunir como igreja juntos, para poder abraçarmos e compartilharmos da vida de Deus congregando como igreja. Amém, querido? Queria que você, se você puder abrir a sua Bíblia, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 9. Eu quero compartilhar algo bem simples, mas é algo que tem sido ministrado em meu coração já faz um tempo, e eu comecei a ler um livro que fala algumas coisas disso, mas não exatamente disso que eu vou compartilhar. Até falei com o Mateus, eu estou lendo o livro, mas ele não fala exatamente daquilo que eu imaginei que ele falava. O livro que o Mateus indicou para mim para eu ler, né? Mas
em cima disso, Deus ministrou algo no meu coração, uma palavra. E se eu for dar um tema para a palavra dessa noite, o tema é uma vida extraordinária. Você está destinado a uma vida extraordinária. Então, destinados a uma vida extraordinária é o tema da pregação de hoje. E fala assim lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios 2, versículo 9, fala assim: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Fala assim, olha só, o que ninguém viu, o que ninguém nunca ouviu, e o que ninguém jamais pensou que podia acontecer, é isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa passagem bíblica, esse trecho escrito, essas palavras, pintam, revelam uma verdade de uma existência ou de algo inimaginável para nós, de algo que foi criado ou que está sendo preparado de uma forma extraordinária, de uma existência que vai muito além do que uma pessoa pode conhecer, ou do que uma pessoa já tenha conhecido, ou do que uma pessoa já tenha experimentado. O que nós acabamos de ler aqui, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é algo que ninguém conseguiria explicar, ou que ninguém poderia imaginar. E de imediato, a nossa mente, já é colocado como, nós viveremos algo lá no céu, quando nós estivermos com Ele, nós viveremos algo que é inigualável, nós viveremos algo que é extraordinário, nós viveremos algo que ninguém nunca viu, algo que ninguém nunca ouviu, ou algo que ninguém jamais pensou. E nós ficamos limitando o poder de Deus, acreditando que nós viveremos isso apenas quando estivermos com Ele. Mas essa não é a verdade de Deus para nós. A verdade de Deus para nós é que Ele deseja que nós desfrutamos dessa realidade extraordinária aqui na terra. Aqui no meu esboço não está, mas eu quero ler, que está lá no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, que diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte veio reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, irmãos, olha só o que está dizendo aqui: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Existe uma verdade ao nosso respeito. Existe uma verdade para aqueles que entregaram a vida para Jesus. E a verdade é que estão destinados a reinar em vida. Reinar é governar, é viver por sobre as circunstâncias. Existe uma verdade para aqueles que entregam a vida para Jesus. E a verdade é que nós que entregamos a nossa vida para Jesus, estamos destinados a uma vida extraordinária. E talvez você pense assim, poxa vida, mas esse versículo que a gente acabou de ler de Coríntios 2:9, que está falando que Deus tem preparado, não é para agora. Eu sou algo que não tem nada a ver, eu sou tão simples, ou qualquer coisa nesse sentido. Quem sou eu para viver isso? Sabe? E lá no livro de Salmos, no capítulo 139, versículo 14, eu sei que você conhece já esse texto, mas olha o que fala. Ele fala assim: eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Vou ler novamente. Essa versão, se eu não estiver enganado, é a Nova Tradução Transformadora. E fala assim: eu te agradeço por teres me feito, por ter me construído, por ter me gerado de uma forma, de uma maneira tão extraordinária. As tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Sabe, o que está escrito aqui no livro de Salmos é que eu e você, nós somos criados de uma forma extraordinária. Sabe, se eu e você fomos criados de uma forma extraordinária, significa que não é para nós vivermos algo diferente daquilo que fomos criados. Se Deus nos criou de uma forma extraordinária,
é para nós termos uma vida extraordinária, é para nós vivermos aqui na terra de uma forma extraordinária, é para nós desfrutarmos na terra de algo extraordinário que Deus tem para nós. Essa é a verdade. E nós precisamos então entender o que é extraordinário. A definição da palavra extraordinário é algo além do usual, é algo além do excepcional, é algo que supera a medida do comum. Sabe, como sinônimos ainda, como palavras parecidas ao extraordinário, nós podemos dizer que significa que extraordinário é algo notável, que extraordinário é algo impressionante, que extraordinário é algo maravilhoso, que extraordinário é algo inimaginável. É esse padrão de vida que Deus tem para mim, que Deus tem para você. O padrão de vida que Deus tem para nós é uma vida inimaginável, é uma vida maravilhosa, é uma vida impressionante, é uma vida que marca uma geração, é uma vida que vem na terra e tem uma vida relevante, e uma vida relevante é aquela que marca a vida de outras pessoas. Uma vida relevante, uma vida extraordinária, é uma vida que passa pela terra e deixa um legado, é uma vida que passa pela terra e muda destinos, e sobre nós habita o transformador, habita o restaurador, habita o construtor de novos destinos. Em nós habita Jesus Cristo, em nós habita... Som. Em nós habita o Espírito Santo, em nós habita Jesus Cristo, habita em nós aquele que muda destinos, aquele que mudou a nossa história, aquele que mudou a nossa vida, aquele que nos deu uma nova vida e um novo sentido. Ele habita em nós e nós somos agentes transformadores de destinos. É isso que é ter uma vida extraordinária. E nós podemos ter uma vida extraordinária em todos os sentidos, em todos os âmbitos. Para a gente poder entender melhor o significado de extraordinário, ou talvez entender a sua amplitude, eu quero falar para você o que não é extraordinário. O que não é extraordinário é algo comum. O que não é extraordinário é algo normal. O que não é extraordinário é algo usual. E se eu e você temos vivido uma vida comum, temos vivido uma vida normal, temos vivido uma vida usual, eu quero dizer para você, esse não é o padrão de vida de Deus para nós. Não é isso que Deus deseja para nós, não é por isso que Deus nos tirou do império das trevas, não é por isso. Se nós formos sinceros conosco mesmo, como foi dada a abertura hoje aqui no culto, dentro do nosso interior existe um anseio, um desejo para viver uma vida extraordinária. Dentro de nós existe esse desejo. A questão é que nós temos uma mente humana, nós temos um plano humano. E qual é o nosso plano humano? É ter uma vida para receber um salário melhor, é ter algo melhor, é trazer satisfação para dentro de casa. Não que isso não seja bom, não que isso não seja importante, é fato, todos nós queremos oferecer o melhor para a nossa família, oferecer o melhor para os nossos filhos, cursar uma boa faculdade, ter dinheiro para pagar uma faculdade, ter dinheiro para realizar um casamento, fazer uma festa, mas o padrão que Deus tem para nós vai muito além disso, cara. O padrão de Deus sai fora do normal. E nós vemos isso na Bíblia, que todos aqueles que foram escolhidos por Deus tiveram uma vida extraordinária na Bíblia. E aqueles que foram escolhidos por Deus viveram o extraordinário. Eu e você fomos chamados e escolhidos por Deus para viver o extraordinário. Você foi criado para empreender realizações extraordinárias no papel que você exerce. O que isso quer dizer? Que Deus te criou para você realizar e ser extraordinário onde você está. Então, se você é um professor, Deus te criou para você ser um professor extraordinário, que marca a vida dos seus alunos. Se você é uma faxineira, Deus criou você para você ser uma faxineira extraordinária, que marque a vida dos seus patrões.
Se você é um médico, você foi criado de uma forma extraordinária, para viver o extraordinário, levando a cura para a vida dos seus pacientes, não só uma cura natural, mas para revelar Cristo para eles e eles poderem entender que existe um Deus que os ama e levar a salvação até eles. Entende? Nós somos criados para isso, nós somos criados para viver isso, para realizar coisas grandes, para desfrutar de coisas grandes, para experimentar coisas grandes, porque o nosso Deus, o Deus que habita em nós é um Deus grande, é um Deus incomparável, é um Deus único, soberano, maravilhoso, inimaginável. É esse Deus que nós servimos. Nós precisamos entender essa verdade. O poder de realizar feitos notáveis e viver uma vida excepcional não está ligado a uma ocupação, mas a uma disposição do coração. Então, às vezes nós pensamos que só podemos viver algo extraordinário ou algo notável da parte de Deus se nós estivermos em certos lugares, se nós tivermos certas coisas, se nós ocuparmos certas posições. Mas isso é uma mentira que quer atrapalhar o seu propósito em Deus. É uma mentira que quer fazer com que você não viva aquilo que Deus tem para você. É uma mentira que quer impedir você de viver o extraordinário de Deus. Sabe por quê? Olha só o que fala lá no livro de Mateus, capítulo 14. Do versículo 23 ao 29, fala assim: Mateus 14, do 23 ao 29, diz assim: Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está." Versículo 29 fala assim: "Venha!" respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção de Jesus. Nossa, isso é fantástico o que Pedro viveu. O que Pedro teve ali foi uma experiência extraordinária, foi uma experiência fora do comum, foi uma experiência inexplicável, foi uma experiência fora do usual, foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência sobrenatural, uma experiência que não se trata de algo humano, mas se trata de algo exclusivamente do operar de Deus. Nós podemos viver o extraordinário, porque o extraordinário é algo que Deus deseja que eu e você vivamos. Quando a gente olha aqui, quem era Pedro? Pedro não era ninguém. Pedro era só um pescador. O que Pedro tinha a oferecer? Então, esse mito de nós acreditarmos que é necessário ter um padrão, ter uma posição, ter isso ou ter aquilo, ou tipo, quem sou eu? Não, Pedro era só um pescador, um simples pescador, mas a disposição do coração dele era uma disposição diferente. A disposição do coração dele era viver aquilo que o mestre dele dizia que ele poderia viver. Então, se Jesus disse a ele que ele poderia andar sobre as águas, ele acreditou que ele poderia andar sobre as águas. Como Jesus falou para ele: Pedro, você pode experimentar do extraordinário, você pode experimentar do fora do comum, você pode experimentar daquilo que ninguém mais experimentou. Pedro falou: então me fala para eu ir contigo. Se é isso que o Senhor tem para mim, se é o extraordinário, se é o sobrenatural, se é o fora do comum, se é o inexplicável que o Senhor tem para mim, me chama, porque eu quero viver isso, eu quero viver o extraordinário, eu quero viver essa vida, eu quero experimentar disso. E aí Pedro andou sobre as águas. Ninguém mais andou sobre as águas, ninguém mais, Jesus e Pedro, só, ninguém mais. O que Pedro viveu foi algo que nenhum homem poderá explicar. Nenhum homem, porque ele viveu o extraordinário de Deus para a vida dele, porque ele tinha um coração disponível a viver aquilo que o Senhor queria que ele vivesse.
Nós podemos experimentar desse extraordinário na medida que nós tivermos a revelação que a vontade dele é a melhor para nós. Nós podemos viver o extraordinário quando nós entendemos que é esse padrão de vida que nós estamos destinados a viver. Lá no livro de João, capítulo 10, no versículo 10, lá diz assim: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E aí Jesus ele emenda então, ele fala assim: mas eu vim para que você tenha a vida e a tenha em abundância. Ou seja, eu vim para que você tenha a vida e a tenha de forma extraordinária. É isso que Jesus estava dizendo. Às vezes nós pensamos que uma vida extraordinária, uma vida cheia de milagres, uma vida cheia de promessas, uma vida cheia de realizações sobrenaturais da parte de Deus, uma vida repleta do favor de Deus é exclusiva somente para alguns. Não, não é. Esse padrão de vida do extraordinário é para todos aqueles que aceitam esse padrão, para todos aqueles que aceitam o favor de Deus sobre a sua vida. Pedro aceitou e ele andou sobre as águas. E nós... Desculpem, nós vemos tantos outros exemplos aqui. Tantos outros exemplos, nós vemos... às vezes você pode pensar que é fraco, mas nós precisamos entender que as nossas fraquezas também não é um acidente. As nossas fraquezas foi Deus que permitiu que fôssemos criados assim, a fim dele demonstrar o poder que ele tem através de cada um de nós. Até nossas fraquezas têm um propósito: revelar o poder de Deus, revelar o extraordinário poder de Deus em nossas vidas. Nós precisamos crer nisso. A Bíblia, nós lemos e nós precisamos crer no que está escrito ali. A vida com Deus não é uma vida simplesmente que a gente lê e interpreta como a gente interpreta um texto, como uma língua portuguesa. É necessário nós termos fé, é necessário nós acreditarmos, é necessário que a gente creia naquilo que Cristo tem para nós. E quando a gente vê ali Pedro andando sobre as águas, Jesus falou para ele assim: venha, porque é a vontade de Deus. A vontade dele é que eu e você andemos sobre as águas. Essa é a vontade dele. A vontade dele é que a gente experimente e viva essa vida extraordinária. E tantos exemplos na Bíblia a gente tem. A gente vê lá no livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 10 ao 11, de uma forma rápida aqui, fala assim, falando de Moisés. Versículo 10 fala assim: vem agora, olha Deus falando com Moisés, vem agora, e eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir até o faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Olha só o que ele estava dizendo, olha o que Moisés estava dizendo: oh, mas quem sou eu, Senhor? Eu não sou ninguém para operar esse extraordinário. Quando nós ouvimos que o que Deus tem para nós é algo extraordinário, essa é a primeira reação que nós temos. Nós nos achamos incapazes de viver isso. Mas nós precisamos entender que não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Quando Deus escolheu Moisés, Deus disse para ele que ele iria fazer, porque Deus estava com ele, Deus está conosco, e por isso nós podemos viver o extraordinário. Moisés, ele a princípio se sentiu completamente incapaz de viver isso, de viver algo sobrenatural, de ter uma vida extraordinária. Só que quando ele aceitou a verdade de Deus a respeito dele, ele foi simplesmente o libertador daquele povo. Ele foi aquele que entrou com uma varinha, com uma simples vara, com um simples cajado. Ele tocou no mar e o mar se abriu. A questão não é o que nós temos, mas é onde nós colocamos o que temos. Se nós colocamos nas mãos de Deus, se nós cremos no Deus, se nós cremos que Ele nos chamou, nós podemos experimentar disso. E foi isso que Moisés experimentou. Uma vida extraordinária, libertando um povo das mãos da escravidão, libertando o povo das mãos do faraó. Nós vemos Gideão. Gideão, ele foi chamado por Deus também, escolhido por Deus, e Deus vem, chega e fala para ele, chama ele, fala com ele lá no livro de Juízes, no capítulo 6, você lê depois do 11 ao 16, eu vou ler só o versículo 15 e 16, fala assim: e ele lhe disse, olha o que Gideão falou: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel?
Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Sabe, mais um relato aqui, um grande homem de Deus que foi usado para viver o extraordinário, para experimentar do extraordinário de Deus. Gideão, com 300 guerreiros, destruiu 120 mil, mais de 120 mil, acho que foi 130, não me lembro de cabeça, mas foram mais de 100 mil. E ele destruiu, ele experimentou do extraordinário de Deus. Por quê? Porque Deus disse que era com ele, porque Deus disse que faria através dele. Precisamos entender essa verdade. Nós estamos destinados a viver o extraordinário, não porque nós temos algo para oferecer ao Senhor, mas porque o Senhor já ofereceu algo para nós, que é a vida do Filho dele habitando em nós. E é isso que é o extraordinário, é isso que nos leva a viver o extraordinário, é isso que nos leva a ter uma vida além do comum, é isso que nos leva a ter uma vida fora do normal e dos padrões da terra, porque Cristo habita em nós, o céu habita em nós, o Senhor habita em nós, Ele se fez carne e veio morar em nós. Nós vemos ainda mais, vou ler mais um exemplo. Davi, lá no livro de 1 Samuel 16, do versículo 6 ao 7, fala assim: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Aqui mais uma vez, nós vemos na vida de Davi, que não tinha nada a ver com a posição ou com a condição da pessoa para viver o extraordinário de Deus, mas tem a ver com a disposição de coração. Davi era alguém que ninguém conhecia, era deixado de lado, excluído até pela própria família. Mas ele tinha um coração disposto a honrar o Pai, disposto a honrar o Senhor, disposto a honrar o Deus Todo-Poderoso, ao ponto que quando a gente lê o capítulo 17, ele enfrenta Golias, e ele fala assim: quem é você, seu incircunciso? Quem é você que está afrontando o Senhor dos exércitos? Quem é você para estar afrontando o Senhor dos senhores? Davi tinha um coração disponível a honrar a Deus, independente do que ele estivesse vivendo. E isso fez com que ele vivesse o extraordinário de Deus. Eu e você podemos viver o extraordinário de Deus, se nós estivermos com o nosso coração disposto a viver aquilo que Deus tem para nós, disposto a viver a vida que Deus tem para nós. Lá no livro de João, talvez você pense, né, mas Jesus, mas olha o que Jesus falou para nós. João 14:12, ele fala assim: digo-lhes a verdade. Olha o que ele fala: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai. Sabe, o que Jesus ele está dizendo de uma forma diferente, ele está dizendo assim: aquele que crê em mim fará também obras extraordinárias. Aquele que crê em mim viverá uma vida extraordinária. Esse é o padrão, esse é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, que a gente viva uma vida extraordinária, uma vida realizando obras maiores que o próprio Jesus fez, não para nós sermos reconhecidos, mas para que o mundo veja que Cristo habita em nós, para que o mundo veja que Cristo morreu, ressuscitou e hoje vive em nós, e está disposto a salvar o mundo, está disposto a salvar as pessoas, está disposto a mudar história, está disposto a mudar destinos, está disposto a levar outros a viverem uma vida extraordinária. Mas nós precisamos aceitar essa verdade, sabe? A Bíblia fala, acho que em Colossenses, que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o maravilhoso reino do seu Filho, maravilhoso reino do Filho amado, para o maravilhoso reino da luz. Essa é a verdade. Então, nós precisamos entender que depois que uma pessoa sai do Egito, depois que uma pessoa sai das trevas, depois que uma pessoa sai da condenação, ela está destinada a viver ao extraordinário. Sabe, depois que a gente sai debaixo do império das trevas, nós vamos comer melhor, nós vamos morar melhor, nós vamos viver uma vida melhor, os nossos negócios vão multiplicar, tudo vai melhorar, porque nós
O senhorio da nossa vida foi transformado. Uma hora eu estava no império das trevas e eu tinha um senhor. Eu tinha o faraó, que era onde só me escravizava, só se aproveitava de mim. Mas eu fui resgatado daquele lugar e colocado no reino da luz, onde o Senhor Jesus é o Senhor. E Ele é o meu Senhor, e Ele morreu no meu lugar e me deu a vida, e a vida em abundância. E Ele me deu uma vida para viver de forma extraordinária. É isso que Ele tem para nós. Talvez você esteja... Eu posso estar repetindo muito isso, mas eu quero que você entenda que você precisa viver essa vida. Eu quero que isso seja cravado no teu coração. Uma vida extraordinária. É essa vida que Deus tem destinada para mim. E uma coisa que é extremamente importante nós entendermos e que nos impede de viver uma vida extraordinária, quando eu falei isso na live quinta-feira que nós fizemos, aquilo que impede nós de vivermos uma vida extraordinária é dar ouvidos aos ladrões da fé. Sabe, dar ouvidos aos ladrões da fé é enxergar as coisas com os olhos dos outros, é ver as coisas com os olhos dos outros. Sabe, quando aquele povo de Israel saiu de lá do Egito, saiu daquele lugar, existia algo destinado para eles, existia uma terra extraordinária. Eles iriam viver algo fora do comum, uma terra que manava leite e mel, uma terra preparada para eles que era simplesmente uma terra extraordinária. Era uma terra maravilhosa, uma terra fora do comum, uma terra inexplicável. Era isso que Deus tinha para eles. Moisés então envia 12 espias naquele lugar, você sabe disso. Moisés foi lá, mandou 12 caras lá, e os 12 foram lá e voltaram. E quando eles voltaram, 10 espias apresentaram um relatório negativo para toda a nação. Apenas Josué e Caleb falou: não, é verdade, é uma terra de gigante, é uma terra difícil, mas Deus nos prometeu que nós experimentaríamos do extraordinário. Mas aqueles 10 espias disseram: não tem como nós vivemos isso. Não tem como nós experimentarmos isso. Não tem como nós entrarmos naquela terra. Porque aquela terra tem homens de guerra, tem homens grandes que vão nos engolir aos olhos deles. Nós somos como gafanhoto. E toda uma nação enxergou aquilo que Deus tinha com os olhos dos 10 espias. Os olhos dos 10 espias fez com que eles perdessem a fé no extraordinário de Deus para a vida deles. Talvez você esteja vivendo circunstâncias que têm te levado a perder a fé. Não dê ouvidos aos ladrões da fé. Não dê ouvidos às circunstâncias. Não dê ouvido às coisas que você tem assistido. Não dê ouvidos às coisas que têm acontecido ao teu redor. Porque não é isso que Deus tem para você. Não é essa verdade que Deus tem para você. O que Deus tem para você é uma terra que mana leite e mel. O que Deus tem para você é uma vida fora do comum. É uma vida extraordinária. É esse padrão de vida que Deus tem para você. Então, se você entregou a sua vida para Jesus, a chave para viver o extraordinário, a chave para nós desfrutarmos do extraordinário é entregar a nossa vida para Jesus. É trocar de vida, entende? Jesus, eu repito o que ele falou: eu vim para te dar a vida e a vida em abundância. Esse é o padrão de vida dele para você. E se você tem vivido menos que isso, está na hora de você trocar esse fardo que você tem carregado. Está na hora de você trocar de vida, cara. Está na hora de você entregar a sua vida para Jesus e deixar essa vida abundante, essa vida extraordinária habitar em você e você desfrutar de algo sobrenatural que você nunca viveu. Lá no livro de Isaías, capítulo 55, no versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9 diz assim: os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois, assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Sabe, o que o Senhor está falando aqui, o que ele está dizendo, ele está dizendo: olha, a vida que eu tenho para você é uma vida melhor do que essa que você acredita que é boa. Talvez você tenha sonhos nobres, mas o que Deus tem para você é muito mais que isso.
Você deseja ter uma vida boa, é evidente, seja com um emprego melhor, com um salário melhor, mas o que o Senhor está dizendo é, olha, mas o que eu tenho para você é muito mais que isso. A vida que eu tenho para você é muito mais que isso, é muito maior que isso. E é por isso que ele fala, os meus pensamentos são diferentes dos seus. Mas ele não está dizendo que o pensamento dele é um pensamento pior do que o seu, ou um pensamento que vai te levar a viver uma vida medíocre, uma vida mediana, não. No versículo 9 ele fala, assim como os céus são mais altos que a terra. Cara, quando a gente olha para o céu, a gente não tem ideia da altura do céu lá, é algo que não acaba. E ele fala, assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os meus pensamentos, os meus planos, a minha vida para você é bem maior do que a sua, é bem maior do que você tem imaginado, é bem maior do que você tem desejado. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, Deus tem uma vida para você que ninguém mais pode viver. Deus tem um propósito para você que ninguém mais pode viver, somente você. E de fato é uma vida fora do comum. Você está destinado a viver uma vida extraordinária. Creia nisso, aceite isso, anseie por isso. Não aceite viver uma vida normal, não aceite viver uma vida mediana, não aceite viver uma vida comum como todos vivem. Ah, mas esse é o padrão do mundo, você não é do mundo. Como foi dito na abertura aqui, você é do céu, cara. Você é do céu e vive na terra. Seu lugar não é aqui na terra, mas você vive aqui na terra. Então, estabeleça o reino dos céus na tua vida. Traga a realidade do céu para a sua realidade na terra, que é outra realidade, é outra verdade. É uma verdade extraordinária o que existe no céu. O que existe no céu é muito maior do que o que existe na terra. E é isso que Deus tem para você. E o primeiro passo para tudo isso, o primeiro passo para viver essa vida extraordinária, como eu já falei, é nós aceitarmos a vida em abundância que há em Cristo. A vida em abundância que Cristo tem para nós. E se você está me assistindo agora, e em teu coração algo veio, queimou, ou se você se sentiu arrepiado, ou você pensou assim, nossa, parece que ele falou tudo para mim. Eu quero dizer para você, Deus está te chamando, Jesus está te chamando para trocar de vida, trocar de fardo. Você talvez tenha vivido uma vida de derrota, uma vida de tristeza, uma vida de preocupação, mas não é isso que Deus tem para você. Nessa noite quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus. Eu quero convidar você a dar o primeiro passo à vida extraordinária que Deus tem para você. Eu quero desafiar você a dar o primeiro passo para viver o sobrenatural, para viver o inexplicável de Deus na sua vida. E o primeiro passo é entregando a vida para Jesus. Então eu queria que você aí na sua casa, eu vou orar, eu queria que você repetisse uma oração. Você colocasse a mão no seu coração e falasse assim comigo: Senhor, nessa noite, eu declaro que eu quero viver a vida extraordinária que Jesus tem para mim. Por isso, nessa noite, eu troco a minha vida pela vida que há em Jesus. Nessa noite, eu recebo a vida e a vida em abundância sobre a minha vida, sobre a minha casa. E confesso Jesus Cristo como meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Amém, querido? Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero dizer que na sua casa chegou a salvação. E se foi pela primeira vez que você fez essa oração, eu queria que você nos procurasse, deixasse o número do seu telefone aí nos comentários do chat, ou se você conhece alguém da igreja, procura, fala com a gente logo mais, em nome de Jesus. Nós vamos estar nos reunindo aqui como igreja e eu quero te conhecer, quero orar por você. Amém? Que essa palavra possa produzir vida no teu coração e que você venha desejar viver o extraordinário de Deus. Amém, querido? Deus te abençoe. Tudo bem, irmãos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, independente do horário que você esteja assistindo. Como o Caê acabou de pregar, Deus ele nos chamou para o extraordinário.
Ele colocou algo extraordinário em nossos corações e a vontade dele é que vivamos dessa forma, de uma forma extraordinária. Isso é maravilhoso e isso enche o nosso coração de alegria. Em saber que Deus, ele é especialista em pegar pessoas sem propósito e dar um propósito extraordinário para ela. Pessoas sem sentido, sem significado, e dar um propósito, dar um sentido extraordinário para ela. Isso é algo realmente extraordinário para nós. E nós estamos vivendo hoje em um tempo de crise, e eu queria orar por você. Estamos vivendo em um tempo onde, economicamente falando, estamos numa crise. E eu queria orar por você. A Bíblia diz que sempre na história, e não só na Bíblia, mas na história, em tempos de crise, Deus levantou pessoas extraordinárias. E a Bíblia diz em um momento em que Elias, ele foi para Serepta, e ele lá encontrou uma viúva. E quando Elias estava com essa viúva, Elias estava um tempo onde não tinha chuva, existia uma crise naquele tempo, naquela ocasião. Então Elias, com fome, ele pede alguma coisa de comer para aquela moça, para aquela viúva. E aquela moça não tinha mais nada, ela só tinha um resto e ela ia comer, ela e o filho dela, e depois iam morrer. Mas, mesmo em tempo de crise, quando Deus está com você e quando Deus te pede algo, você pode ficar tranquilo, porque Deus, ele vai te sustentar. Nesse momento de crise, a viúva deu aquilo que ela tinha, mas mesmo em meio àquela crise, aquela moça prosperou. Eu quero declarar sobre a sua vida que nesse tempo de crise você vai prosperar. E eu quero orar por você, pelas suas finanças, eu quero orar pela sua família, eu quero orar por você, pela sua saúde. E se você tiver algo para contribuir, sabe, uma coisa de extraordinário em nosso Deus, em nosso Rei, é muito difícil você poder contribuir para a obra de um rei. É difícil você contribuir para o reino de algum rei, é difícil, porque ele é longe, é muito distante. Mas para o nosso Deus, para o nosso Rei, você pode contribuir. E se você quiser contribuir, não por necessidade, mas aquilo que está proposto no seu coração, se você puder e você quiser contribuir, nós colocaremos nos comentários, na descrição aqui, na verdade, do vídeo, os dados da igreja, a agência, a conta corrente. Se você quiser contribuir, com certeza você irá prosperar nesse tempo de crise. E mesmo assim eu quero orar por você. Talvez você não pode contribuir, talvez você está há um tempo sem salário, talvez você está desempregado. Eu quero orar por você. Pai, eu te agradeço por aquilo que o Senhor é. Pai, eu te agradeço por aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Eu te agradeço porque o Senhor nos chamou de filho. Hoje nós somos filhos do Senhor. Pai, de todas as pessoas, a pessoa mais velha da terra, ela já viu muitas pessoas, ela já viu desde quando ela era moço, desde quando ela era jovem até agora. Ela pode ter visto muitas pessoas passarem necessidade, mendigar o pão, mas com certeza elas nunca viram um justo mendigar o pão. Essa é a sua palavra. O Senhor nos chamou de filho, o Senhor nos chamou de justos. E eu declaro sobre cada um que estão ouvindo: aqueles que aceitaram Cristo, eles se tornaram justos, eles se tornaram filhos. E com certeza, eles jamais mendigarão o pão, porque essa é a palavra que o Senhor liberou para nós. Nós tomamos posse dessa palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero também deixar alguns recados para você. Como o Caetano comentou aqui, antes de começar a palavra, nós teremos uma série, a série de estudos, com o tema, né, Waymaker, né? Deus de milagres, Deus de promessas, a música que nós cantamos aqui agora há pouco. Essa série começará no dia 6 de junho e será muito importante que você nos acompanhe. Será muito importante que você compartilhe isso. Compartilhe para as pessoas, compartilhe para os seus amigos, para todos aqueles que precisam ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de fé, de graça. Compartilhe para todos. Deus, ele te ungiu para que você seja aquele que vai proclamar boas novas, para aquele que vai liberar boas novas. Você pode liberar boas novas desse jeito, compartilhando um vídeo no YouTube, compartilhando essa palavra. Então compartilhe. Outro recado também é que amanhã teremos o culto normal, o culto de toda a igreja, o culto da Igreja Batista Ebenezer. Se você se converteu aqui, se você de alguma forma se sentir edificado alguma vez pelo pastor Nelson, pelos nossos pastores, então você é convocado a ouvir, você é convocado a assistir esse culto, amém? O culto
irá acontecer amanhã, no domingo, às 10 horas. Seja conosco. E também compartilhe, envie para as pessoas, compartilhe com o pessoal, para que todos sejam edificados, amém? Só isso. E terça e quinta no nosso Instagram, você que tem Instagram, se você não tem, faz Instagram, acompanha lá com a gente. Toda terça e toda quinta, às 22 horas. Às 22 horas. Se você puder acompanhar, cara, nós ficaremos muito felizes. Se você não nos acompanha, se você não é um membro, eu te convido a você acompanhar. Agora, se você já é membro da Igreja Batista Ebenezer, eu não te convido, você é convocado a acompanhar. Você é convocado a assistir aqueles que... Se você um dia sentiu Deus desse ministério, então você é convocado a assistir. É uma forma pequena de você poder honrar esse ministério, uma forma pequena de você poder honrar aqueles que foram chamados. E uma forma ainda maior de você honrar é você compartilhando para todo mundo. Então, assista. Honre esse ministério assistindo e você será edificado, amém? Quero orar para finalizar. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor irá fazer ainda, Senhor, em nós e através de nós. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço para que o Senhor fira o nosso coração com uma fome, Senhor, insaciável, uma fome que irá satisfazer, que só irá ser extinta, Senhor, quando nós estivermos diante do Senhor. Essa fome, Senhor, é uma fome não de pão e não sede de água, mas de ouvir as tuas palavras. Então fira o nosso coração com essa fome. Queremos ter fome, queremos ter sede do Senhor todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um que acompanhou essa live. Em nome de Jesus, amém.